oportunidade, né, de estarmos juntos aqui, assim como o Américo falou, que privilégio poder receber a tua palavra, ouvir a tua palavra, interagir com os irmãos. E nós colocamos esse tempo diante do Senhor, né, a vida de George, né, da sua esposa, e nós pedimos graça, Senhor. Que o Senhor continue derramando a graça do Senhor, falando a vida dos irmãos, a Brunelli, George, tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles, que o Senhor é vida na vida deles, né, toda a revelação, graça, prática. Queremos receber essa palavra, queremos ser edificados, entendemos que para isso somos chamados para cooperar com o reino de Deus, para fazer discípulos e, antes de tudo, ser como Jesus. Tome esse tempo em tuas mãos, declarando a liberdade do teu espírito, a tua unção e a tua graça sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Tá dando para ouvir direitinho? É um prazer, queridos, estar com vocês, Sim. né, hoje. Assim, quando a gente recebeu o convite aí do Jeremias para estar junto, a gente ficou muito feliz, né, de poder compartilhar com a igreja aquilo que temos vivido aqui, aquilo que Jesus tem feito aqui no sertão. É uma, de fato, é uma experiência, assim, que a gente, principalmente eu e a Brunelli, né, para a gente é algo novo, mas tudo para nós vira um desafio, mas graças a Deus o Senhor tem acrescentado aqui, né? Eu e a Bru, a gente está aqui já no sertão há uns 10, 11 meses, em outubro agora, novembro. Novembro faz um ano que nós chegamos aqui, né? A gente veio para cá logo assim que começou a pandemia, né? Aquele burburinho todo, e aí o Senhor abriu as portas, fechou as portas para nós e abriu as portas para cá para a gente poder vir, né? E sim, desde o começo foi sempre um desafio, né? De ouvir a voz do Senhor e falar assim, eis-me aqui, né? Quando você fala, Senhor, eis-me aqui, me envia, Senhor. Mas na hora que ele de fato ouve a sua oração e fala, estou te enviando, aí você treme na base. Ele escutou mesmo, e agora? Daí a gente teve esse tempo, né? Vamos dizer, de preparação é a vida inteira, né? Que o Senhor vem te preparando, você vem estando com os irmãos, estando com a igreja, aprendendo ali nesse relacionamento mútuo, né? Nesse aprendizado. E para nós não foi diferente. A gente estava lá com os irmãos em Viana, né? O Gilberto Luz, e a gente teve esse tempo, de fato, de aprender. E dentro desse tempo, logo assim que a gente casou, né? Vai fazer em março, agora faz 2 anos de casados, e bem recente de casados, bem recente de tudo, né? A gente fala, gente, como é que a igreja manda um casal tão novo assim para o sertão, né? Para iniciar alguma coisa. E para nós, quando recebemos vamos dizer assim, a notícia, né, que a gente viria para cá, a gente já estava esperando no Senhor, porque a primeira viagem para o sertão foi com o Luiz Sérgio e a Helena também, lá para Lapão, que é uns 100 quilômetros daqui, né? Próximo daqui. E ali naquela caravana, o Senhor fez muitos milagres, né? Até pela nossa ida. E chegando lá no sertão, não foi diferente. Até que lá o Senhor já estava falando com a Brunella, a gente não estava nem se relacionando ainda. O Senhor já estava falando sobre talvez um dia vir para o sertão, mas eu não queria, não, né? A Brunella que queria, falei, não, Senhor, vou não. Então, há tanto irmão aí na igreja há um tempão, agora eu acabei de chegar, eu já vou nada. Até brincava com o Luiz Sérgio, né? Ó, vocês vão primeiro, hein? Vocês vão viajar primeiro, hein? E a gente voltou, cara, dessa experiência, né? E o sertão ficou no nosso coração. E a vida continuou, a gente casou e tal. E na nossa mente a gente iria passar um tempo a mais. Aí lá, daqui a uns 5 anos, 6 anos, o Senhor ia falar, ó, bora pro sertão agora. Mas foi totalmente diferente, né? O Senhor, ele fez tudo no seu cuidado, tudo no seu tempo.
E estar aqui hoje para nós é um privilégio, né? Estar vivendo o que nós temos vivido aqui hoje, né? Ao que o Senhor tem feito aqui. Né? E a gente veio com esse convite do Vince, né? E, querido, vocês ainda estão com um sertão no coração? Logo assim que a pandemia começou, né? Uns 6 meses de casado. Uns 6 meses de casado, o Vince, olha, tá, vocês estão com o sertão no coração? Eu falei, Vince, o sertão nunca saiu, né? Aí o Gilberto perguntou, Gilberto, o sertão nunca saiu do nosso coração. Assim que a gente casou. Foi assim que a gente casou. E eu falei assim, olha, nós estamos livres para aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor está direcionando, nós vamos para visitar, seja o que for, né? E aí a gente tem a igreja em parceria com a AMES, o Instituto Água Viva, né, que são as duas instituições que nos ajudam a nos manter aqui no sertão, né, e também faz essa parceria aí. Ela traz uma van odontológica que nos ajuda muito aqui no sertão, porque aqui se tem médico na cidade, tem dentista, mas o que falta nos povoados, que aqui povoado perto é 20 quilômetros, 25 quilômetros, o que falta é muito dentista, né? Então, essa van do Instituto Água Viva, ela nos possibilita entrar em novos povoados, né? Até a propagação do evangelho fica muito mais leve, porque as pessoas dizem, vocês são o pessoal da van, né? Eles associam muito essas coisas, né? E então a gente veio com essa parceria com o Instituto, também enviados pela igreja, e para nós foi um processo assim rápido, né? Do dia que a gente teve a primeira reunião com o Vince, só para o Vince sondar o coração, esse sondar o coração para o envio demorou 2 meses. Demorou não, né? Passou rapidinho 2 meses, e até então a gente viria somente para espiar a terra, né? Ficaria aí uns 40 dias, para olhar a terra e, né, quem sabe, no próximo ano, a gente viria. Só que daqui a pouco tudo aconteceu rápido, e aí a data que a gente tinha para vir não dava para vir, porque já estava no final do ano. E aí a data que o vice estipulou não dava mais. Eu falei, vice, ou a gente vai de uma vez, ou a gente deixa para o ano que vem, né? Porque não dava para vir e voltar, já era final do ano. E aí foi isso que aconteceu. Nós viemos de uma vez com a cara e com a coragem, né? A gente não sabia, não conhecia Várzea Nova, porque a gente nunca tinha vindo aqui, a gente só viu lá com os irmãos lá no Instituto, no escritório lá da AMES, sobre aqui Várzea Nova, mas nunca tinha ouvido falar de Várzea Nova, né? E aí a gente chegou, aquela surpresa, quando chegamos, ficamos 2 meses com um casal de missionários aqui próximo da gente, Mirangaba, que é o Marcão e a Luciana, casal assim, show de bola, eles são pastores lá, né? Da Combc, a Combc de Vila Velha, e eles são pastores aqui no sertão da Combc Sertão. Nós ficamos lá 2 meses para aprender, né? Para sugar eles ainda todas as formas possíveis, porque até assim, trabalho missionário a gente não tinha nenhuma experiência, e aqui no sertão a linguagem do povo é diferente, a forma de se comportar tem que ser diferente, né? Então a gente foi aprendendo com isso com eles lá, e quando nós chegamos aqui foi fácil, né, a adaptação, e assim que a gente chegou, a gente teve esse choque, né, de cultura, esse choque de realidade. A gente se mudou, logo que a mudança chegou em janeiro, nos encontrávamos eu e Brunelli sozinhos dentro de casa. A nossa casa aqui ela é grande, ela tem 5 quartos, e ela é grande para, de fato, receber, né? Receber os irmãos, ou acolher alguém daqui, né? Então, a nossa casa é uma base missionária, tanto a nossa como a do Gilberto, né? Gilberto e Letícia também estão dispostos a receber. E aí, na primeira semana, eu olhei para isso tudo, falei, aí logo aqui na frente tem um posto de gasolina, já direto da BR, né? Já direto na pista. Eu fui andar com o cachorro, com o Duque. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. De um lado tudo escuro, de outro também tudo escuro, porque na BR não tem iluminação, né? Só tem nas cidades. E aí eu olhei de um lado, olhei para o outro, e eu falei assim, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? A 1.300 quilômetros de Vitória, só eu e Brunelli, o que nós estamos fazendo aqui? Não conheci ninguém. E aí eu lembro que quando a gente estava em Mirangaba, a gente via, né? Os irmãos já estão lá há uns 3 anos, vai ser 4 anos agora, que já estão aqui no sertão.
e a desenvoltura deles, né, de falar com as pessoas, de pregar o evangelho. Eu falei, Senhor, como é que vai ser a gente? A gente não conhece ninguém, como é que vai ser quando eu e o Brunello chegar em Várzea Nova, meu pai? O que a gente vai fazer? Como é que nós vamos conquistar as pessoas? A gente não sabe fazer. E aí o Senhor falou, calma, deixa que eu faço. Deixa que eu vou apresentar as pessoas e vocês vão fazer a parte mais fácil, que é só conhecer e falar de mim, só isso. E foi o que aconteceu. Desde a primeira pessoa até hoje, né, o Senhor foi nos apresentando essas pessoas, pessoa por pessoa. E essas pessoas foram partes essenciais, né, nesse quebra-cabeça. Essas pessoas eram pessoas influentes aqui da cidade, né, ou de uma certa relevância. E hoje tem uma irmãzinha, né, a Romilda, ela é agente de saúde aqui da cidade, e ela, assim, grudada na gente, né, ela faz parte do ministério local aqui, mas é grudada na gente, e ela que tem, muitas das vezes, nos ajudado a ir em outros povoados, a conhecer outras pessoas, né? Porque aqui é mais fácil você chegar num povoado com alguém que é conhecido do que você chegar lá sem ninguém te conhecer, ele já te veio na sua cara que você não é daqui, o seu sotaque, a sua forma de falar, o seu jeito, e é mais difícil. O povo sertanejo, né, ele é desconfiado, ele não confia em ninguém. E principalmente no que diz respeito, eles estão tão acostumados com pessoas que querem impor religiões para eles. Qualquer pessoa que chega falando sobre Deus, sobre Jesus, eles têm aversão, eles não gostam. Então, aqui, para a gente conseguir, né, conversar com algumas pessoas, entrar em alguns povoados, a Romilda, assim, Deus usou ela de uma forma tremenda, assim, né, conosco, porque nos ajudou muito a conhecer esse povo, né? E até hoje, né, o Senhor nos ajuda muito com ela, porque além de poder servi-la também, ela também nos serve muito bem. É uma troca muito bacana, né? As coisas que o Senhor faz, as surpresas que Ele nos faz. E nisso a gente conseguiu, de fato, conhecer a cidade, né? Porque você tem Várzea Nova tem seus 17, 18, quase 20 mil habitantes, mas é tudo bem espalhado, né? Você tem que concentra na cidade, no centro, mas você tem muito mais gente nos povoados. Então, de um povoado para outro, você percorre no mínimo 15 quilômetros, né? Para você chegar de um povoado para outro. Então, você tem uma distância. A gente adentrou um povoado que ele fica a 45 quilômetros daqui. Então, a gente ia lá, né, tinha um contato, e é o último povoado daqui de Várzea Nova, é da nossa rota aqui. É o último povoado. Então, é 45 quilômetros para ir, 45 quilômetros para voltar. E não só na rodovia, como na estrada, dentro dos povoados, não tem iluminação, não tem energia elétrica nas ruas, né? Nos povoados, em alguns tem, em outros não, já não tem energia elétrica, né? Então, para ir, você vai de tarde, tá sol, mas na volta, que às vezes a gente volta 10, 11 horas da noite, tudo escuro, né? E a gente não tem esse costume, né? Até porque a estrada aqui não é tão boa. Estão mexendo agora na estrada, mas a estrada ela é de chão, tem muita pedra, então você tem que ir devagar, né? Então, até a estrada é preciso conhecer, né? Mas a gente fica assim muito feliz com o que o Senhor tem feito, porque logo assim que a gente chegou aqui e a gente falava bem assim, falava até com o Juninho, né, que é nosso discipulador, falava assim, Juninho, querido, a gente não sabe o que a gente vai fazer, cara, como é que vai ser, as preocupações eram essas, como é que nós vamos conquistar o primeiro sertanejo para Jesus, né? Porque conquistar o sertanejo, irmãos, não é fácil não. Sertanejo, pensa no golpe, ele falou, pensa num cabra desconfiado, né? São bem desconfiados. E a gente foi orando, e a gente atuava nesse povoado que era o mais distante, né? E aí a gente recebeu um conselho de um irmãozinho, ele é pastor numa outra base missionária aqui próxima, que é o Plínio, e ele falou assim, Jorge, faz o seguinte, amado, não vai no povoado grande, não. Pega um povoado menor. Pega um povoado menor e ali vai ser a escola de vocês. Vocês vão aprender como tratar o sertanejo, como ganhar o sertanejo. E eu falei, será? Ele falou, vai por mim, rapaz. Eu comecei desse jeito. E o pastor Plínio está aqui há 7 anos, aqui no sertão. Eu falei, bom,
Se o cara que está aqui 7 anos, né, é uma dica, eu vou pegar essa dica para mim. E foi o que aconteceu. Nós começamos aí a adentrar no assentamento. O assentamento hoje tem por volta de 60 famílias, né? E aí lá tem muita criança. E logo que a gente chegou nesse povoado, eu falei, Senhor, se é aqui que nós vamos começar, né, iniciar algum trabalho aqui, iniciar, de fato, a pregação do evangelho aqui, nos direcione alguma coisa. E aí o Senhor falou, comece com as crianças. Comece um trabalho com as crianças. E aí a gente foi a primeira vez, foi a segunda, a primeira semana. Na outra semana fomos também de novo, e de novo, até que a gente começou a ter a aula com as crianças, né? A gente fazia no domingo pela manhã, aula com as crianças. E nisso, a gente começou assim, na primeira aula com as crianças, tinham 30 crianças. Isso era eu e Brunelli. Nossa, aquela coisa toda, os pais deixando as crianças, 30 crianças, fica doido. Fala, meu Deus do céu. E todo mundo querendo atenção, aquela coisa toda. E se passaram aí um mês e meio, até que eu falei, Senhor, amém, conquistamos as crianças. Mas agora nós precisamos conquistar os pais. Quem serão as primeiras pessoas que o Senhor vai nos apresentar? E aí tinha duas mães lá conosco, todas as vezes elas participavam, né? Que é a Mara e que é a Preta, né? Moram lá, são irmãs, moram no assentamento. E aí nós tivemos esse tempo com elas, e aí a Mara falou, vamos lá em casa, por que vocês não vão lá em casa? Né? Acabamos passando na casa delas, e chegamos lá, o marido verdadeiro sertanejo, com a cara fechada, burrada, e podemos entrar nessa casa, amado? Pode entrar, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade. Sentamos aquela coisa, começamos a conversar sobre tudo, né? Nessa época a gente não levava nem sequer a Bíblia, né? Para de fato conhecer eles, conhecer a rotina, conhecer a vida deles. E aí no primeiro dia nós conhecemos o Sivaldo. O Sivaldo é o esposo da Mara, e eles foram o primeiro casal a se batizarem lá no assentamento. E assim foi um milagre de Deus. O Sivaldo contando que nós chegamos lá numa quarta-feira, numa quarta-feira na casa deles, e conversamos, e dentro dessa conversa a gente introduziu Jesus, né? Fomos introduzindo Jesus em tudo que eles falavam, em tudo que a gente falava, e aí a cara de brabo dele assim foi mudando, né? Ele fazia aquelas caras e bocas assim, foi mudando, ele foi relaxando, ele foi descontraindo, já ofereceu um café, aquela coisa, tem cuscuz, vocês querem comer cuscuz? Não precisa não, vamos comer cuscuz. E naquele dia explicamos, né, do Evangelho, do Reino de Deus para eles e fomos embora. Fomos embora. Aí a gente orando, cara, glória a Deus, a gente, né? Contra um homem de paz ali, cara, glória a Deus. Aí a gente foi dentro de um mês aí, tínhamos visitado outras casas, mas a gente estava sempre com eles ali. E aí eu senti do Senhor de perguntá-los, né, se eles tinham entendido sobre o Reino de Deus, que de fato eles queriam entregar a vida deles ao Senhor, né? E aí o Sivaldo falou assim, ele fechou a cara, falei, ih, não vai querer não. Ele vai mandar nós embora daqui. Ele falou assim, George, se eu fosse você, eu já tinha perguntado isso na primeira vez, se tivesse, no dia que você chegou aqui. Eu falei, rapaz, não brinca com o meu coração não, rapaz. Não faz isso comigo não. Ele falou, rapaz, se você estivesse aqui no primeiro dia que você chegou, se tivesse perguntado, eu teria aceito. Eu falei, sério, Sivaldo? Ele falou, sério, rapaz. Aí logo depois ele contou que ele estava orando, toda vez ele ia na roça dele, que ele ia trabalhar, e ele levantava a cabeça para o céu, levantava a mão para o céu e falava, oh Deus, eu preciso de alguém para cuidar de mim, eu preciso que o Senhor envie alguém para cuidar de mim, para falar do Senhor para mim. E ele falou que dessa oração dele não passou-se 2 semanas, chegamos eu e Brunelli, e quando a gente chegou na casa dele, começamos a conversar sobre tudo, e começamos a ganhar o coração dele, ele falou, são essas pessoas. São as pessoas que Deus mandou. E dali para cá, hoje a gente tem 20 pessoas reunidas conosco no assentamento, com 13 batizados, né? Glória a Deus por isso. E a gente tem visto os frutos disso, né? Os frutos
vamos dizer, dessa obediência ao Senhor, dessa direção que Ele nos deu. Porque a gente poderia ter começado, irmãos, de qualquer forma, né, de qualquer jeito. Mas eu lembro que nós sentamos, eu e nós oramos, Senhor, nos dê direção. Nos dê direção, estratégia, direção do que fazer, de como fazer. Porque esse trabalho é do Senhor, né? Isso aqui tudo é do Senhor. Então, nos ensine a fazer. A gente nunca teve essa oportunidade, né? Quando a gente tinha de evangelismo, de sair para pregar o evangelho, tinha mais irmãos. Não era somente eu e a Brunelli, mas no início só tinha eu e ela, então era essa dificuldade. E também aqui, irmãos, é aquilo. Você conquistou o sertanejo, você conquistou uma família, você adentrou num povoado, amanhã a cidade já está sabendo que você foi nesse povoado, porque aqui é muito pequeno, né? Então, se hoje a gente faz um trabalho evangelístico lá no assentamento, em qualquer povoado, no outro dia pela manhã, a cidade inteira está sabendo o que é o povoado, que as notícias correm, né? E a gente experimentou muito disso, e das pessoas nos reconhecerem na rua e a gente saber quem é, né? E é assim sempre. Nos reconhece, a gente não sabe quem são. Mas o trabalho aqui no sertão tem sido assim maravilhoso. Nós estamos experimentando dias incríveis no Senhor, da propagação do Evangelho. Vimos muitos milagres acontecendo. Vimos, de fato, sinais e maravilhas, né? Aqui no sertão. Glória a Deus por isso. A gente viu o Senhor fazendo e muito mais daquilo que a gente imaginava. Uma certa feita, a gente, estando ali no assentamento, logo no início, eu falava assim, Brunelli, eu falei no carro, né, na volta para casa, eu falei, Brunelli, será que vai dar fruto aqui, gente? O pessoal não fala nada, o pessoal não comenta, será que eles estão entendendo o que nós estamos falando? E aí o Senhor falou com a Brunelli depois, né, falou, estão entendendo, eu estou fazendo, vocês só não estão vendo, mas eu estou fazendo. E no outro dia que a gente voltou lá, o Sivaldo, né, de fato, entregou a vida ao Senhor, a esposa também. Foi uma alegria ali. E depois, no outro dia, foi o vizinho, né, o Bente. São, assim, pessoas preciosas, né? E cada dia mais tem que ser chegado mais pessoas para estarem conosco, né? Porque aqui, amados, no sertão, a gente tem a questão da religiosidade, né? Aqui no sertão, você vê, não só aqui em Várzea Nova, mas também em outras cidades, a religiosidade é muito forte, né? E nós temos até tomar um cuidado quando nós adentramos a esses povoados, né? De fato, pedir estratégia ao Senhor, de como nos comportar. Porque aqui a gente tem várias denominações, entre elas tem a Cristã do Brasil. A Cristã do Brasil, ela só tem o nome de cristã, né? Ela só tem o nome de cristã, mas ela de fato não é cristã não, né? Então, para nós aqui no sertão, ela é dado como uma seita, né? E aí a gente tem muita, não essa dificuldade, mas esses desafios que tem que desconstruir algo, né, no coração do sertanejo para construir, de fato, o reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus. Porque quando a gente conhece o sertanejo, ou ele está machucado pelo evangelho, né, afastado pelas regras, doutrinas de um falso evangelho, ou, de fato, ele ainda não conheceu Jesus. E é das duas formas, ainda não conheceu o Senhor. Então, a gente tem essa experiência de ir, de pregar, e de conhecer a realidade do povo. Tem de fato, de conhecê-los. Precisamos conhecê-los, né? E isso o Senhor tem nos dado essa graça de desbravar, que era algo que a gente nunca achava que a gente, vamos dizer, seria capaz disso, né? Que esse fosse o nosso forte. Porque em Vitória a gente não tinha disso, mas quando chegou aqui, era na cara e na coragem, só tinha gente, não tinha outro, né? Não tinha como ligar para o irmão assim, ô Jeremias, tem como você vir aqui? Não tem como, 1.300 quilômetros de distância, até mais aí. E a gente teve esse desafio, teve que se lançar, né? A isso a gente já aprendeu bastante, né, com isso, tem aprendido até hoje. E, de fato, essa estratégia que o Senhor nos deu foi o relacionamento.
de se relacionar com as pessoas. Porque aqui, as pessoas, no sertão, no Nordeste, elas são muito templistas. Elas só adoram o Senhor dentro de um templo, né? Então, quando a gente chegou desconstruindo isso, muitos acharam estranho, mas novo. A gente fala, mas porque a igreja somos nós. Quando a gente fala que a igreja somos nós, eles começam a pensar, uai, mas de fato você tem razão, ué. E aí, quando a gente começa a desconstruir o que a religiosidade construiu na mente deles, você começa a ver a transformação na vida deles, né? Hoje, a gente, falando do Sivaldo e da Mara, se a gente pudesse, se a gente tivesse um vídeo para mostrar para os irmãos de quando a gente chegou no assentamento para como eles estão hoje, é uma diferença muito, muito brusca, assim, né? Do que Jesus fez na vida deles. Nós temos uma irmãzinha, o nome dela é Jusilene, né? Ela fazia parte da congregação e ela ficou sabendo das nossas reuniões de casa em casa. Aí teve um dia que ela foi participar de uma dessas reuniões. E ela, no final, eu falei, gente, alguém gostaria de falar? Ela levantou a mão, eu posso falar? Eu falei, pode, né, Jusilene? Só gostaria de falar. Ela bem triste, né? Falando bem baixinho. Não, gostaria de dizer, de perguntar o seguinte: eu vou na congregação, eu vou na cristã. É pecado eu vir aqui estar com vocês, ouvindo de Jesus? Eu falei, não, dona Gisele, não é pecado, não. Não é errado, não. Ela falou assim, é porque toda vez que eu estou lá em casa, vocês estão reunidos aqui, meu coração manda eu vir para cá. Mas aí eu sempre acho que é errado. Eu falei, não, dona Jússi, pode vir, pode participar à vontade, né? A senhora é muito bem-vinda aqui e pode voltar quantas vezes a senhora quiser. Mas ela tinha sempre um semblante de triste. Ela não sorria, ela não esboçava nenhuma reação e tal. Você falava com ela aquela cara de paisagem, né? E aí teve um dia que ela falou assim, eu queria perguntar um negócio para vocês. Eu falei, diga, dona Tonelli. A senhora vai perguntar se a senhora pode continuar participando, não, né? Ela, não, eu queria saber se eu posso, de fato, me reunir com vocês. Eu não quero estar mais na cristã, não. Eu falei, amém, dona Júcia, né? Pode sim. Ela falou bem assim, porque aqui eu me sinto bem, aqui eu estou vindo de Jesus, aqui eu estou vindo da palavra. E desse dia, então, você fala um A com ela, ela já está rindo, né? Você vê, de fato, essa transformação que Jesus tem feito, da forma que a gente tem aprendido. Porque, de fato, amados, lidar com o sertanejo, né? Agora eu falo, Senhor, você pode nos enviar até para trabalhar com os índios, porque depois que a gente aprendeu a trabalhar com sertanejo, fica fácil, né, de ganhar. Uma coisa que eu falo, que eu aprendi, por exemplo, uma das formas que a gente ganhou o sertanejo é tomar café. Eu brinco que eu falo que eu cheguei aqui no sertão, da cor do Jeremias, assim, da cor da Brunelli. Eu tô dessa cor de tanto café que eu tomo, entendeu? Cada casa que você vai é um café, uma xícara de café. Ah, toma mais um café. E eu não tomo café, Marcos. Eu tive que aprender a tomar café, né? Não tomo um café aqui, tomo outro café ali. Teve um dia que a gente visitou 5 casas num povoado. Nas 5 casas eu tive que tomar café, entendeu? E você vai tomar assim, café com gosto diferente, a água diferente, não tem açúcar, tem mais açúcar. Você vai nessa mistura aí, né? E a gente tem vivido esses dias assim incríveis no Senhor, né? Agora a gente tem pensado de fato em avançar, porque no assentamento, que é o primeiro povoado que a gente tem trabalhado com os irmãos, já tem a igreja, né? O engraçado é que na semana passada a gente teve que viajar, eu e a Brunelli, e para outra cidade. E aí o Gilberto e a Letícia são outro casal que chegou recentemente, né? Para estar conosco aqui no Sertão. E falei, ô Gilberto, Letícia, vocês que vão aí, né? Assumir aí 2 dias aí que a gente vai estar fora. E aí acabou que o carro deles, né? Acabou se danificando e estava no concerto e eles não conseguiram estar. Nem no domingo e na quarta, que são os dias que a gente tem reuniões no assentamento. E aí, na quarta-feira, o pessoal já estava se preparando, já estava perguntando assim, ei, Gilberto, o seu carro já saiu do concerto? Porque se não, nós vamos fazer reunião do mesmo jeito. Vocês estando aqui ou não, a gente tem que ter as reuniões. Então, a igreja ali, eles estão começando a entender, amados, do reino de Deus, eles estão começando a ter experiências dele com o Espírito Santo, as experiências deles de sair, evangelizar, de conquistar mais um, de ganhar mais um, né? Eles estão começando a ter essa experiência, é muito lindo, eles parecem criança, né? A gente fica muito feliz eles compartilhando da simplicidade e aquilo enche o nosso coração, né? De
de muita alegria no Senhor, né? As nossas dificuldades no começo, de fato, foram essas, que também é da adaptação, né? A gente saiu lá do estado do Espírito Santo, que vamos dizer assim, o calor não é tão intenso como aqui no sertão. Aqui o calor, até na sombra, você pega uma cozinha na sombra, é bem quente. Indo para os povoados é muita poeira, né? Então, as nossas dificuldades foi a adaptação, né? Mas o Senhor tem feito, amados, muito mais daquilo que a gente poderia imaginar, né? E uma palavra que vinha muito forte ao meu coração, né? Que quando a gente chegou, eu perguntava assim, Senhor, como é que nós vamos fazer? Nós não sabemos de nada. Eu não sei de nada. Como é que isso vai suceder, né? E lá em Josué 1:9 diz assim, né? Não tenho eu te ordenado ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. E a gente agarrou essa palavra, né? E a gente foi com a garra e com a coragem, né? Debaixo da direção do Senhor, né? Entendendo a vontade de Deus sobre isso, sobre todas essas coisas, né? E o Senhor tem acrescentado, amados. Recentemente veio a caravana, né? Que a caravana é um acontecimento, na cidade, nos povoados, porque eles gostam de pessoas, né? O sertanejo, depois que você conquista ele, e se você falar que você vai embora, você vai arranjar uma briga, né? Então, a gente viu isso acontecer, essa propagação do evangelho acontecer muito rápido. Em 6 meses, já tinham 13 batizados, né? Isso porque nós estamos em um povoado só, por enquanto. E nós já temos, assim, pessoas nos convidando para ir em outros povoados, porque elas querem se reunir, elas querem conhecer desse Jesus, eles estão desesperados, com fome por Jesus, né? Para alguém que pregue o evangelho para elas, para alguém que as ensine a viver de acordo com a vontade de Deus, porque, como eu falei, aqui a gente tem essa questão da religiosidade. E pela religiosidade, eles são privados, de muitos lugares, até de ler a Bíblia. Eles não ensinam a ler a palavra. Então, eles absorvem, eles ouvem aquilo que a pessoa está falando, somente aquilo. Eles levam a Bíblia para a reunião, mas eles não leem, né? E muitos não sabem ler. E até agora, a gente percebeu, fomos até comentando ontem na reunião, tivemos no assentamento, que eles perceberam que até a leitura deles melhorou depois que eles começaram a ler a Bíblia. Né? Agora que eles têm a prática de ler todo dia, ele falou, nossa, mas a minha leitura agora melhorou, rapaz. Agora, depois que eu li a Bíblia, eu consigo até ler a Bíblia melhor. Ele está vendo? Mais um motivo para você ler a Bíblia, varão. Então, a gente, de fato, tem ver a simplicidade, né? Eu tive uma experiência com um dos discípulos, que é o próprio Sivaldo. No dia que ele aceitou Jesus, no primeiro dia que nós fomos lá, ele foi curado de uma dor nas costas. E aí, a gente foi falando, queridos, esse poder não está somente em mim, na Brunelli, não. Está em vocês também. Vocês precisam sair, pregar o evangelho e curar os enfermos. E aí, na certa feita, ele teve a oportunidade e foi orar. No mesmo instante, rapaz, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, George, foi muito bom, a gente saiu, orou pelas pessoas e teve gente que foi curada. Você acredita? Eu falei, eu acredito que Cristo em vós é a esperança da glória. Eu não tenho nem mais esse áudio para mostrar aos irmãos. Ele fica muito feliz de compartilhar, né, essas pequenas coisas. E a gente, assim, se alegra com eles, né? Então, a gente até assim, convida os irmãos, vem para o sertão, vem Luiz Sérgio, vem de fato para o sertão. Venham, amados, venham visitar aqui Várzea Nova, porque assim, é uma realidade que a gente se apaixona. Amém. É uma Glória a Deus. realidade é uma realidade mais pobre, a gente vê mais, né, para os povoados, mas tudo que eles têm, eles compartilham. Eles não podem ter o que comer amanhã, mas aquilo que eles têm de comer hoje, eles vão dar um melhor para você. Eles sentam, eles conversam, se eles têm dúvida na palavra, o que está escrito isso daqui? Por que está dizendo isso? Né? Por que vocês falam isso e tal pessoa falou isso? Então, depois que você pega essa amizade e você pega essa liberdade em falar do evangelho, quando você conquista o coração do sertanejo, tudo fica mais fácil, né? E, de fato, a gente fala, as pessoas perguntam como é que vocês aprenderam? Com Jesus. Jesus tem feito, né? E nesse tempo agora, a gente tem assim, crescido no assentamento, porque a gente
Quando a gente chegou, a gente se reunia na casa do Sivaldo e da Mara, que foi a primeira família, né, que de fato entregou o seu coração ao Senhor. E com isso, a gente via que não só no assentamento, mas em outros povoados, eles tinham uma dificuldade de se relacionar entre si. O assentamento, amados, ele é tipo ele é no formato de ovo, o assentamento. Então, as casas são de frente uma para outra, são bem distantes, mas são de frente uma para outra, né? É tipo um círculo. Só que eles não tinham relacionamento entre eles. No assentamento onde a gente está, tem a cristã no Brasil e tem a católica. Então, quem é da cristã no Brasil não se relaciona com quem é da católica e, principalmente, com quem não vai em lugar nenhum. Então, eles não tinham... O vizinho não dava bom dia para o vizinho. E aí, logo assim, a gente chegou, a gente viu que eles tinham essa dificuldade de um ir na casa do outro, né? E aí nós começamos a ministrar isso, começamos a mostrar na prática, e aí foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente se reúne na casinha, nós chamamos de casinha. É uma casa, né? É uma casa do Sivaldo, ele tem um segundo terreno no assentamento, e lá onde a gente faz as nossas reuniões. Os irmãos já tiveram visto no Instagram da igreja, né? É lá que nós fazemos as nossas reuniões. E não ficamos limitados ali. Por exemplo, quarta-feira, ontem, fizemos na rua, botamos as cadeiras, eles acham o máximo, e ali a gente se reúne, né? E como aqui está fazendo muito calor, aqui bate 33, 35 graus, com sensação de 40, 50 se deixar, é muito quente. O ventilador não dá conta, a água gelada não dá conta, e você tem que se virar. E eu vi a gente viu a necessidade no assentamento era que eles reclamavam muito que a feira deles era muito cara, porque eles trabalham no sisal, e o sisal, eles trabalham muito para ganharem pouco. E é assim, irmãos, é um trabalho cansativo, viu? Trabalho pesado. A gente puxando a fibra do sisal, né, que levanta um cheiro, que se você não está preparado, 10 minutos já está desmaiando, porque é um cheiro muito forte. Agora, de deixar a cebola muito tempo fechada num lugar fechado, você abre aquele cheiro forte. E a gente viu que no espaço ali não tinha casinha, tem um terreno logo atrás, né? E eles falavam, ó, no tempo do calor aqui, vocês não vão aguentar não, hein? Vocês estão acostumados com calor não, hein? E pensando, falei, Senhor, como é que nós vamos fazer no tempo do calor? E aqui, como o sisal, no meio do sisal tem uma flecha muito grande, né? É uma espécie de uma madeira bem grande, chega a 6, 7 metros de altura, de comprimento, essa madeira. E aí, tendo essa madeira que eles tinham, assim, com muita fartura, vamos fazer um pergolado, né? Tem um dos discípulos chama de quiosque, que ele não sabe falar pergolado, né? Aí eles chamam de quiosque. Toda vez que alguém pergunta, ô, Bente, onde é que vocês estão reunidos? Ali no quiosque. Aí as pessoas até acham graça, né? Vocês estão reunidos num quiosque? Pois é o jeito que ele sabe falar. E aí nós construímos esse pergolado para fazer as reuniões e construímos uma horta comunitária, né? Foi bem legal, uma horta grande, e até para ajudá-los, né? Ali na questão da feira, de poder... Porque eles falavam que eles gastam de 25 a 30 reais toda semana na feira. E para eles esse gasto é muito alto, né? Então a gente viu que... Porque às vezes, amados, vocês terem uma ideia, aqui no sertão tem outros trabalhos, colher tomate, colher cebola, cada um tem a sua dificuldade. E no sisal, o sisal ele tem os irmãos que vieram na caravana, ele tem as pontas muito abertas. E o espinho é muito grande, muito grande. Então, qualquer coisa você vai se espetar ali, você passa o dia inteiro trabalhando no sisal. Tem cascavel, aqui tem muita cascavel, aqui tem muito escorpião. Então, assim, eles trabalham aquele sol escaldante, sem parar, de manhã cedinho, assim, 5 da manhã eles estão saindo para trabalhar, e aquela coisa. E o sisal, às vezes, no tempo bom, eles conseguem tirar aí, na semana, 100 reais, 150 reais, 200 reais na semana. Isso quando trabalha muito, muito. Agora, por exemplo, agora que está acabando, se conseguir 50 reais na semana, às vezes é muito. Porque o sisal está acabando. O que eles têm é o sisal para trabalhar. Eles não têm uma outra fonte de renda. Até pela questão do ensino,
que eles não têm muito ensino, né, muita instrução, nem a própria prefeitura que dá essa oportunidade, né? Então, é o que eles podem fazer. Então, a gente chegou até com essa ideia da horta, e foi muito legal que, quando a horta ficou pronta, os homens que estavam ajudando a fazer toda a estrutura, eles olharam assim, e falaram, cara, eu não acredito que a gente esperou esses anos todos para chegar um rapaz lá de Vitória, não sei da onde, para nos mostrar que é fácil construir uma horta. Falei, gente, vocês trabalham com isso todo dia. Eu, pois é, a gente nunca tinha imaginado de construir uma horta no nosso terreno, porque eles têm um terreno muito grande atrás da casa deles, né? E eles plantam de tudo. Só que eles ainda não tinham plantado uma horta. E o interessante que a gente viu, e aqui no sertão a gente não precisa dizer o que eles precisam fazer. A gente precisa fazer para que eles façam, né? Então, eu não falo, queridos, estou fazendo aqui para vocês fazerem, não. Hein? Não, a gente faz, eu faço, e eles vão observando. Eles observam você 24 horas por dia. E nisso que acabou, todo mundo, olha, eu vou fazer isso na minha casa, você vai reduzir o valor da minha feira, vai ajudar muito em casa, né? Então a gente vê que nessa simplicidade. Aqui o homem, o sertanejo, como por ele ser muito bruto, a gente encontrou assim até uma dificuldade do homem ajudar a esposa em casa, né? Esse trabalho, assim, varrer a casa e tal. Aqui eles falavam assim, se o homem que tá varrendo casa, a mulher mandar ele lavar roupa, ó, já era. O homem lavar roupa, já era, tá vendido. O homem tá vendido para a mulher. Aí chegou o tempo de que eu falei, gente, mas eu lavo roupa. Quando os homens descobriram que eu lavava roupa, ele falou assim, como é que é? Eu falei, eu lavo roupa, uai. Eu ajudo a minha esposa em casa, eu varro a casa, passo o pano. Ele, não é possível. Eu estou falando sério. E aí, ele falou, não, Jorge, não pode não, cara. Você está vendido para sua esposa? Eu falei, não, rapaz, nós precisamos ajudar a nossa esposa dentro de casa, né? E aí passou um tempo, a gente foi no discipulado, a casa de um deles estava, a sala, né, estava cheia de poeira, e eu falei assim, me chamei a esposa, falei, ô Mara, me empresta uma vassoura aí, e ela perguntou, para quê? Desconversei, falei, só me empresta a vassoura aí, meu filho, no nome de Jesus, pergunta para quê não, peguei a vassoura, comecei a varrer a sala, né, e aí varri a sala, juntei o lixo, botei lá para fora, e aí o pessoal ficou olhando. Uma semana depois que a gente voltou, o marido, que falou que não ia fazer, já estava mexendo a panela, ajudando a esposa a fazer comida, já estava varrendo o chão, né? E na outra semana estava passando pano. Eu falei, agora eu que sou vendida, né? E isso acabou que eles ficaram, assim, impactados com isso, né? E aí hoje eles são assim, cara, irmãos, eles são assim, amáveis, né? Homens totalmente amáveis, homens que não apertavam a sua mão para dar boa noite, bom dia, hoje já nos abraçam e tal. E isso tem, de fato, feito uma diferença aqui no sertão, né? A gente se alegra muito e a gente fica muito feliz com essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui no sertão, de ver a igreja crescer aqui no sertão, de ter essa experiência, né? Que a gente nunca teve, até cara, de ver como é que a igreja vai avançar. Porque eu tenho pouco tempo, estou com os irmãos, são uns 4 anos. Então, quando eu cheguei, já estava tudo pronto, né? E a Brunelli que está mais tempo. Mas a gente chegar aqui no sertão e ver o que Jesus tem feito, ver que ele faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, e é muito simples, a gente se constrange. A gente se constrange. Teve um povoado que a gente foi com o Marcão e a Luciana, né, que é próximo de nós aqui, e nos deram a oportunidade de compartilhar também com o pessoal lá. E assim, onde a gente foi nesse povoado, é um povoado quilombola, e quilombola, assim, é bem mais fechado, é gente escurinha, assim, igual o Luiz Sérgio, mas que é mais escurinho que eu, né, igual o Luiz Sérgio, e são bem afastados de tudo. A gente sobe o morrão, passa por umas pedras lá, assim, passa meia hora andando, passa por dentro do rio para chegar nesse povoado. Nós compartilhando lá nesse povoado com ele, a simplicidade, né, compartilhando que a nossa trajetória, né, com deu a pandemia, que a gente ficou desempregado, e o Senhor supriu em todas as coisas. E aí eu falei, gente, e às vezes, eu comentando com eles, olha, às vezes na minha casa não tinha banana, eu gosto de banana. Lá em casa não tinha, mas eu agradecia, Senhor, obrigado, porque em casa não tem banana, mas eu sei que um dia vai ter.
já te agradeço por esse dia que vai ter a banana. E aí, o pessoal se emocionou, e no final, você quer ver eles felizes, eles vão na casa deles, pegam o que tem e te dá. Aí vem uma senhora com a penca de banana, tá aqui, ó, tô te dando para você ficar ainda mais feliz. Falei, ô, minha senhora, não precisa. Não, pega aqui. Aí veio outra com mais um saco de banana. Aqui, ó, para vocês. Falei, Brunelli, não vou falar mais no povoado que eu gosto de banana, não. Porque se não, se deixar, a gente sai com a feira pronta dos povoados. Porque eles têm prazer em mostrar para você a roça deles, prazer em mostrar o trabalho, o dia a dia deles, tem prazer nisso, né? Olha só o que a gente está fazendo. Isso, de fato, ganhou o nosso coração. E a gente, de fato, a gente desconstrói muita coisa na gente. A gente vem de cidade grande, né? E você vem para cá, que é tudo diferente. Né? Hoje a gente já fala assim, eu já não tenho mais saudade de shopping, sinto falta. Para mim, só do sorvetinho, né? Não sinto falta, não. Então você se acostuma com a, com essa, vamos dizer assim, com essa rotatividade que nós temos aqui, né? E o Evangelho do Senhor tem crescido, amados. A gente tem visto pessoas se convertendo, pessoas entendendo o reino de Deus, a simplicidade do reino de Deus. Irmãos, mulheres que eram brabas, pensa numa mulher braba, numa baixinha braba, anda com a peixeira na mão, pense que hoje mulheres quebrantadas pelo Senhor, mulheres que estão entendendo o senhorio de Cristo, estão se submetendo ao marido, né? Assim, coisa que a gente nunca imaginava que aconteceria, hoje está acontecendo. Né? Pessoas que estão, eu quero esse Jesus aí, eu quero, eu estou vendo mudança nas pessoas, eu quero esse Jesus. Quem é esse Jesus? Me apresenta, eu não sei quem ele é, né? Ninguém me apresentou. Não, amado, chegue, nos convida para tomar um café. Então, irmão, quando vocês vierem para cá, já sabem, vocês vão comer cuscuz e tomar café. Já vem preparados, né? Então, a gente tem vivido esses dias aqui no Senhor, dias de muita alegria, né? Dias de muito crescimento, dias de muito aprendizado, porque a gente fala que a gente mais aprende do que ensina alguma coisa, né? A gente tem aprendido muito com o sertanejo aqui. A gente foi abraçado, né? As crianças no assentamento, a gente chega, né? Pode chegar qualquer pessoa, pode chegar o Papa, ela fala tia Brunelli, tia Brunelli, tia Brunelli. Não tem mais ninguém no mundo, agora é do tia Brunelli. Né? Que Brunelli tem um tempo com elas no domingo, isso conquistou o coração delas. Né? Isso essa pequena aula que eles têm pela manhã tem transformado a vida delas. Né? O comportamento, nós temos visto isso. Tanto que as crianças, elas repetem tudo aquilo que a gente faz. Aqui, eles não têm o costume de tirar o sapato, por exemplo, para entrar na casa de alguém. A gente já chega, a terra que eles pegam no meio da rua já é dentro de casa, não quer nem saber. Só que a gente tem esse costume de tirar o sapato e entrar, né? E no início as crianças ficavam olhando aquela casa. Hoje, as crianças, quando elas vão entrar na casa de qualquer que seja, elas tiram a sandália para entrar. Aí a mãe fala, oxe, vocês prendem isso com quem? Olha lá, Jorge Bonelli fazia isso, tirava a sandália para entrar, nós vamos tirar também. Né? Eles vão aprendendo na simplicidade, né? E é isso, amados, o que o Senhor tem feito. O Senhor tem acrescentado cada vez mais. Né? A gente tem cuidado de pessoas, né? De famílias, e o Senhor tem nos dado lindas possibilidades de pregar o evangelho simples, de pregar esse evangelho que transforma vidas, né? Desse Jesus que é tão, a gente até brinca, né? Que é tão lindo e cheiroso, está tão perto de nós, e é de uma simplicidade que a gente, às vezes, fica sem palavras. Às vezes, a gente não quer falar nada quando chega na presença dele, só quer tocar. E até nisso eles estão tendo essa experiência hoje. O sertanejo, ele não tem essa expressão de adoração como nós temos, de levantar a mão, de fechar os olhos, de falar amém, glória a Deus. Né? Eles não têm isso. Mas hoje nós temos visto isso no assentamento, deles levantarem as mãos, deles fecharem os olhos, né, na hora do louvor, deles orarem, né, eles estão aprendendo a orar uns pelos outros. Isso tem feito, assim, uma grande mudança ali. E já outras cidades próximas a nós aqui já estão sabendo o que está acontecendo no assentamento, né? O que Jesus tem feito lá. Então, as notícias se espalham, né? E aí, a gente está com isso no coração de abrir novas portas ali.
Nós temos novos povoados para ir. O assentamento foi só o primeiro, né? Aqui tem muitos povoados. Tem povoados aqui, amados, que ainda não tem igreja. As pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Aqui ainda tem. Povoados distantes, né? Onde ninguém quer ir, ninguém quer chegar. Ou às vezes que é muito pobre, ou às vezes que é muito distante. Né? Mas nós vamos, na cara e na coragem. Agora tem o Gilberto e a Letícia, que estão cooperando conosco. Nós vamos nos povoados, nós ministramos, né, aos irmãos. Isso tem feito uma grande diferença. Né? Temos aprendido muito com o Senhor e com a igreja nesse processo todo. Né? Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com os irmãos, né, desse crescimento, dos novos discípulos que chegam a cada dia. Glória a Deus por isso. Daqui a pouco até eu ia falar quiosque, até o pergolado já não vai caber mais, né? Então, assim, a gente vê a felicidade no rosto deles porque conheceram a Jesus, né? E isso é muito lindo. Agora, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, né, fiquem livres. Pode, Jeremias? Pode, mas eu queria que você deixasse sua esposa falar um pouquinho, rapaz. Pronto. Foi o que ele quis falar, Jeremias. Eu até tentei. Não, tô brincando, mas se ela quiser falar, fala um pouquinho, Bonelli. O que você tem? Eu falo assim. Hoje, na verdade, assim, eu junto com o George lá, eu trabalho muito com as crianças, né? E com as mulheres. Porque tem muita mulher que chegou, né? Mulher que se batizou. E até que não se batizou, mas que porque vê muita mulher junta, chama a atenção das outras. Aí vai só juntando mulher. Eu não tô vendo a Brunelli, não. Tá me vendo agora? Agora sim. Não sei mais pra cá, peraí. E aí, agora a gente começou, né, o discipulado. E agora a gente está fazendo separado de homens e de mulheres, né? Justamente para explicar os papéis, né, de cada um e tal. E aí que fica com elas eu e Letícia. E assim, é muito lindo ver, né? Porque, como eu já estava falando, quando a gente chegou no assentamento, as mulheres sertanejas, elas são assim, são muito fortes, são mulheres com temperamentos muito fortes, são muito trabalhadoras, e muitas das vezes é elas quem mandam em casa, né? Justamente por conta desse temperamento delas. Então, quando a gente chegou lá, a gente meio que se assustou. Inclusive, eu ficava até meio assim, tipo assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para cuidar dessas mulheres que são muito fortes, né? Como é que eu vou fazer? E aí, a estratégia que o Senhor nos trouxe foi de relacionar, né, com o povo. E às vezes a gente chegava lá só para tomar um café, só para conversar, só para conhecer mesmo. E isso foi conquistando, né, o coração delas. E uma coisa que o Jó pontuou, e é muito verdade, né? O povo sertanejo, eles são desconfiados, mas eles são muito observadores. Então, eles observavam tudo que a gente fazia, a forma como nós falávamos um com o outro, como nós nos comportávamos um com o outro, né? Inclusive, Gilberto e Letícia, que chegaram agora, eles tiveram essa experiência, né? De serem muito observados, de as pessoas perguntarem muitas coisas para eles, assim, para conhecer e tal. Então, a forma como o Senhor nos trouxe, né, para conquistar principalmente essas mulheres e trazer esse ensino, né, do papel da mulher dentro de casa, foi de se relacionar e de alguma forma ser exemplo para elas, né? Então, para nós, assim, que recém-casado, era um super desafio, porque a gente também estava aprendendo, né? A gente também estava aprendendo como fazer. E aí hoje, quando a gente olha para trás, né, e vê a forma como elas cresceram, a forma como elas mudaram, como elas amadureceram, como elas aprenderam, é muito lindo, assim, é só o Senhor, não é mérito nosso, não tem, na verdade, não tem mérito nenhum, é puramente o Senhor, assim, o Senhor transformando, o Espírito Santo mesmo, né, trazendo a realidade, quem Ele é, de quem elas podem ser no Senhor, né? Como agradar ao Senhor, como honrar ao Senhor, no posicionamento delas. Então, assim, aí é legal porque antes eu cuidava só dos filhos delas, né? E hoje a gente está cuidando de toda a família. Então, ver toda a família sendo transformada pelo Senhor é uma alegria, assim, irmãos, não tem como assim, descrever. É uma alegria muito grande, assim, para a gente. De ver, né, como que o Senhor faz, como que Ele fez e como que Ele vai continuar fazendo em outros lugares. O assentamento para a gente, de fato, ele tem sido uma escola,
Lógico que assim, a gente errou algumas vezes, né, na forma como fazer, a gente bateu a cabeça algumas vezes, até a gente entender, né, o que o Senhor queria fazer em nós, primeiramente, e depois através de nós. Mas hoje, assim, poder ver, né, tudo que ele fez, né, a forma como a igreja está crescendo, e a forma como eles não são dependentes de nós. A gente estava até falando isso com eles ontem, né? Que nós, assim, o missionário em si, ele não tem raiz em lugar nenhum. Então, a gente não sabe, em algum momento o Senhor pode nos tirar e nos mandar para outro lugar. De repente, uma outra cidade, né? Tanto a gente quanto o Gilberto, nós não sabemos quais são os planos do Senhor. Mas que eles, ainda que isso acontecesse em algum momento conosco, que eles continuassem, né? Que eles perseverassem e perseverem no Senhor, independente de nós. Porque eles têm um pouco de dependência, né? De alguma forma. Eles dependem um pouco de nós. Mas na semana que a gente não estava lá, ver a forma como eles encararam, assim, de pegar e vamos fazer. Não importa se Gilberto vai vir, não importa se George vai estar, vamos juntar e vamos fazer a gente. Mostrou, foi como se fosse uma resposta do Senhor, né? De que a forma como tem sido, a forma como eles têm sido ensinados, é realmente a forma correta, porque eles já conseguem caminhar sozinhos, mesmo que a gente não esteja, né? Então é uma alegria, assim, é um privilégio poder viver isso, né? Aprender como fazer, né? E é um privilégio para nós fazer parte de um projeto tão grande, assim, né? Que o Senhor tem para esse povo específico. Eu não falo nem sobre o sertão, né? Como se fosse uma região, mas eu falo do povo mesmo. É um povo muito amável. Eles são aparentemente brutos, assim, né, fechados, mas quando eles são conquistados, gente, eles são muito amáveis. É impossível você vir aqui e você não se apaixonar. Você se apaixona pela criança, se apaixona pelo idoso, pelos adultos, porque eles são muito amáveis quando são conquistados, né? Quando eles conseguem se abrir, né? Quando eles, como se eles abaixassem, né? Toda aquela proteção que eles criaram, quando eles abaixam essa proteção, gente, é muito lindo, assim, né? Poder participar da vida desse povo e cooperar, né? Levando Cristo para eles e vendo essa transformação, né? Que a gente tem visto aqui no assentamento. Só o que eu, assim, queria pedir aos irmãos, né? É que continue orando por nós, porque sempre é um desafio. A gente conquistou algumas pessoas, né? Estamos com a igreja ali já bem fundamentada e está funcionando bem, só que a gente precisa das orações porque não vai parar no assentamento. A intenção é continuar, é expandir, né? É levar Cristo para outros povos, é levar Cristo para outros lugares. Então, para a gente sempre é um desafio. E cada povoado é diferente do outro. Então, assim, no assentamento, a estratégia do relacionamento funcionou. Agora a gente precisa orar para o Senhor trazer uma nova estratégia para outros povoados. Então, assim, que os irmãos estejam conosco, assim, orando por essas coisas, né? Orando para que seja clara a forma como o Senhor vai nos dizer, né? Para que a gente não bata tanto a cabeça, né? Para que a gente não fique muito tempo errando, né? Tentando, mas para que a gente seja certeiro no que tem que ser feito, né? Para que as pessoas possam conhecer a Cristo, que é o principal motivo da gente ter vindo, da família do Gilberto também ter vindo. Né? E é isso, irmãos. A gente está muito feliz, né? E nos sentimos muito privilegiados de fazer parte disso e de saber que os irmãos estão conosco. É uma alegria. E é isso. Glória a Deus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta, assim, há alguma necessidade que vocês estão precisando aí, algum motivo de oração específico, além de estar orando para Deus continuar aí? Vocês têm alguma necessidade hoje que a igreja poderia estar orando ou tentando suprir? A necessidade seria, de fato, a oração, né? É porque Nós carecemos da oração dos irmãos, assim, do investimento 100% da igreja, né? Às vezes as pessoas nos perguntam e às vezes a conversa sempre cai no financeiro, né? Mas às vezes aqui você tem a parte financeira, mas você não tem com o que ou como investir. Então a gente precisa da oração dos irmãos, do apoio da igreja. Eu creio que
Aqui, se o irmão fala assim, Jorge, eu só tenho 3 dias para ir aí. Meus 3 dias de folga, eu vou e volto. Venha, irmão, os 3 dias. Porque isso nos ajuda bastante, né? Até porque o povo aqui, ele aprendeu a amar o outro de fora. Então, assim, eles ficam muito felizes. Se eu falava assim, ó, daqui a uma semana vai vir um rapaz, um casal, para vocês conhecerem, tá? Vai vir. Eles gostam de comer o quê? E vocês vão levar eles aonde? Então, o que a gente tem hoje, de fato, é esse relacionamento. Né? O que a gente pede para a igreja é esse investimento também em pessoas, em presencial, né? Porque isso aqui faz muita diferença. Né? Às vezes nós recebemos ofertas, né? Para cá, para o sertão, às vezes é oferta pessoal, às vezes é oferta para a igreja, e quando a gente tem oportunidade, a gente, nesse momento que nós estamos passando agora, dessa baixa do sisal, é de ajudar os irmãos com cesta básica, né? Agora, a gente recebeu aí da caravana roupas, né? Então, aqui, Ô, Joara, a Priscila Modas aqui ainda continua aqui na minha garagem, viu? Ainda tem. Ainda tem Sério? roupa. Ainda continua. Não distribuíram tudo ainda não? É muita coisa. Então, assim, Opa, a gente tem que benção. distribuir, tentar distribuir, distribuímos já alguma parte no assentamento, só que agora a gente precisa, até com essas roupas que tem, para não ficar muito tempo parado, de fazer um bazar, por exemplo. Nós temos a feira aqui na cidade e todo mundo que está no povoado, que mora no povoado, vai para a feira no sábado. É até uma forma até de evangelizar na feira, né? Então, o que a gente precisa, a nossa oração de pessoas que tenham esse coração, né, disponível, disposto no Senhor, de vir, de servir, não importa o tempo que seja, até igual eu falei, de 3 dias, de uma semana, mas que venham, né, para poderem experimentar do que é estar aqui, não só do calor, né, do sol que queima, mas também desse calor dos irmãos, né, da igreja que está se formando aqui. Aqui, quando a gente tem uma oportunidade de mostrar para eles algumas reuniões nossas em Vitória, onde é que seja, quando a gente leva para eles, ficam, nossa, tem esse tanto de gente, nossa, o povo é alegre, né? Caramba! E eu falo assim, ó, ele sabe quem vocês são. E sabem. O pessoal lá sabe quem vocês são, tem orado por vocês. É mesmo? Eu falei, Então, eles são, assim, muito amáveis, amados. Então, essa é a nossa, dessa carência hoje, né? De fato, da igreja abraçar o sertão aí com tudo que tem, né? Não só financeiramente, mas também braçalmente, vamos dizer, né? Glória a Deus. Eu creio que é isso mesmo, né? A gente precisa ouvir isso e investir nisso, investir em tempo, né? Estar aí, né? Talvez seja até mais importante. Gente, mais alguém que faz alguma pergunta? Aproveita. Aproveitemos. Ninguém? Ô, Jeremias. Fique ciente. João. Eu estava esperando um pouquinho aí, mas já que deu esse silêncio aí, eu vou me manifestar aqui e endossar, né, tudo que os irmãos falaram aí, porque eu experimentei um pouquinho daquela água santa lá, né? Experimentei um pouquinho do calor lá, calor de 35, 36, com sensação térmica lá de 39, 40 graus. Mas o que impactou meu coração é que em cada lugar que a gente foi bem recebido. O povo baiano é um povo alegre, embora vive num nível de pobreza muito forte, mas é um povo alegre, te recebe sorrindo, né? Às vezes talvez não tem nem nada para te oferecer, mas a alegria deles constrange a gente. E quando a gente cai na graça deles, eles ficam com os olhos fitos em você, né? E o que você fala, eles parece que entra de uma forma muito linda no coração deles. Então é um povo alegre e receptivo para ouvir e para receber
a porção do Senhor. Então essa é a oportunidade que Deus tem dado a eles, os dois casais. Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. Temos mesmo, está engajado nesse projeto, mesmo que nós não possamos estar lá, né, mas que nós possamos estar pagando um preço de oração, intercedendo por eles. Porque a luta deles não é contra a carne ou sangue, né? Eles têm uma luta feroz contra principados e potestades, inimigos. Né? O inimigo está infestado em todo lugar, em todo povoado, né? Demônio voltado para bebida alcoólica, demônio voltado para prostituição. Então, existem vários tipos de casta de demônios que os irmãos precisam da cobertura da igreja na oração, né? Para que eles possam, de alguma forma, poder, sim, debaixo da graça e da proteção do Senhor, né, poder, sim, trazer e desafiar e fazer aquilo que o próprio Jesus falou, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, esse tem sido o alimento dessas duas famílias que estão lá. Fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou foi o Senhor. E fazer a obra. Então, essa obra é uma obra árdua, assim como foi de Jesus. Então, eles estão lá, né? Então, eles precisam, de fato, da nossa cobertura, em todos os aspectos, né? Nós podemos orar por eles, né? Nós podemos ministrar uma palavra para eles, de consolo, de conforto, né? Nós podemos ajudá-los financeiramente, de alguma forma, aquilo que o Senhor tocar no seu coração, que, de certa forma, com certeza, tudo que foi enviado vai ser bem aproveitado, né? Então, existem várias formas que nós podemos ajudá-los. E irmos também, né? Como ele falou, de férias, por exemplo, você pode dedicar suas férias indo até lá, né? E tem 2 casas grandes para receber os irmãos, né? E um coração grande para receber também, que eles têm esse coração, tanto Brunelli e George, e tanto Gilberto e Letícia, têm um coração grande em receber, né? E, de fato, eles precisam mesmo dessa ajuda, né? Em todos os sentidos. Eles falaram na oração, mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos avançar muito mais, não é mesmo? Então, fica assim, não é porque eu sou pai de Brunelli, né? Eu fico assim, com meu coração, assim, é um orgulho santo, né? Um orgulho abençoado de saber que alguém da minha família está lá, servindo o Senhor, proclamando o Evangelho. Olha, então eu sou um pai privilegiado por isso, né? Louvado seja o Senhor que eu estou vendo o fruto da minha vida dedicada ao Senhor, né? E tem uma filha aqui que está assim, sendo preparada também para ser enviada. É missionária também. Ela está esperando o tempo certo de Deus, né? Mas ela tem esse chamado no coração. Então eu fico assim, glorificando a Deus, né? Pelo que o Senhor tem feito na vida das nossas famílias, né? E eu fico muito grato a Deus por isso. E dia 5 agora, de outubro, eu vou estar lá com eles, né? Vai eu e minha esposa. Não sei se você sabe, a Brunella falou que ela está grávida. Não Agora falou. Brunelli, não acredito que você não falou. Eu não acredito que a Brunella não falou isso. Não acredito. Aqui, já vão vir 3 de uma vez aí, Brunelli? Meu Deus do céu, me grita. Brunella quer ter... Ó, a palavra da irmã lá, hein? Isso mesmo. A igreja está crescendo no sertão mesmo. Mas já declarar lá, são 10, né? São 10? Joara. Se você vir para ajudar, Joara, pode ser. A Brunella quer... Todo mundo profetizando aqui. Todo lá. Aqui, hein? Eu vou aproveitar que eu também estive no sertão, né? Agora recente. E, assim, foi lindo demais, né? Assim, até complementando essa questão do ir no sertão, da ajuda no sertão, qualquer tempo que você doa lá. Realmente é muito lindo, a gente vai para lá com a expectativa, chega lá, você vê outra totalmente diferente, um povo receptivo, alegre, e Deus sabe quem envia, né? Porque, assim, eu tive mais tempo lá com o Brunelli e com o George, porque tudo acabou sendo na casa deles. Então, a gente ficava lá até as madrugadas, né? Então, assim, saí de lá, jantava, vinha, jantava, voltava,
já sabia fazer o trajeto a pé, cidade tranquila. E George e Brunelli, eles são muito alegres, eles são muito, assim, receptivos. Assim, uma delícia, né, conviver com eles. Então, assim, Deus enviou realmente um casal que, para conquistar aquele povo ali, né? É um povo fechado, mas ele se abre assim que a gente começa a conversar. E lá, quando a gente ia no assentamento, a gente ia no povoado, a gente tinha um ônibus, e o ônibus já fazia 2 viagens. E eu sempre fiquei por último, na segunda viagem, na volta, e ficava batendo papo com aquelas mulheres. Então, a gente via, assim, conversando nelas, contando as experiências lá, e a gratidão delas no Senhor. E a gente pôde ver aquilo que eles têm ensinado, né? Que é pouco tempo, é muito pouco tempo. Eu tenho comentado isso com um monte de pessoas, converso muito com o Suprane, falando sobre isso. Assim, o crescimento deles, né? Como eles estão conhecendo o Senhor. E uma das mulheres que eu conversei, a Dona Maria, ela falou comigo que é um trabalho pesado, o sisal, ganha um pouco, mas ela está feliz porque o mais importante é o Senhor. E essas coisas, assim, alegram o coração da gente. A gente chora. Eu chorei muito lá no sertão, de ver, assim, porque a gente fala o seguinte, você sai de lá envergonhado. Essa é a palavra. Porque a gente vive numa mordomia muito grande aqui. E a gente vai para lá que você vê a realidade realmente, né? De um povo sofrido, mas um povo que está conhecendo o Senhor e a alegria deles está no Senhor, né? Que a nossa alegria maior é o Senhor. Então, assim, é lindo demais. Então, orar, temos que orar. Mas se você puder doar o tempo, ir lá no sertão. E eles aí, né? A Brunelli principalmente, agora vem um filho, né? Gente, não é fácil, não. Porque acordam cedo, né, Brunelli? Faz o serviço de casa e depois vai para os assentamentos, vai para o povoado. É uma vida corrida. Então, se você está lá, ajuda, né? Ajuda muito a acompanhar. São palavras novas, são pessoas diferentes, né? E realmente, a única coisa que eu não fiz no sertão foi tomar café, porque eu não gosto. Falando logo, não gosto de café. Me ofereceram. Como eu não queria sair de lá da cor do George, aí eu não tomei o café. Mas, assim, assim, é alegria. Eu estou aqui orando já, né? Porque eu, inclusive, fiquei assim, entristecida, porque a viagem para o sertão seria no início de janeiro. Em janeiro eu tenho um casamento e eu tenho uma formatura. Só que me parece que não vai ser mais, né? No início de janeiro. Glória a Deus. O vice até falou comigo, para de orar ao contrário. Eu falei, eu vou orar. Eu só sei que Deus já moveu. O sertão já vai mudar de data, né? Mas, assim, realmente, a gente... Estou querendo muito voltar, sim. Né? Uma semana é muito pouco. Falei com o Vince que a gente tem que voltar no domingo para ir para a feira, evangelizar na feira, né? E eu vi lá na estação, vi uma feira ali. Mas é isso aí. Foi bênção demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Parabéns por este bebê, né? Que vem os 10. Pode deixar que eu vou aí. Quando ela ganhar o neném, eu vou para aí, para ficar aí, para tomar conta desse bebê com ela. Vai ter que vir, com certeza. Tá gravado, Joara. Vovô Tá gravado, Vamos orar. Vovô João. E aí, Glória a Deus. Irmãos, é só falar da nossa alegria em ouvir esse testemunho. Testemunho muito precioso. Nós tivemos também no sertão, né, no Lapão, como Jorge falou no início, né? E foi muito lindo o que o Senhor fez. Em primeiro lugar, o Senhor ele conquista o nosso coração, né? Como conquistou o coração do Jorge, da Brunelli. A gente sempre brincava, ó, o sertão te aguarda, hein, rapaz? O sertão está te esperando, hein? E eu creio que o Senhor vai nos dar a chance, né, de irmão, de casal, de outros irmãos estarem lá no sertão, tá? Então, lembre de nós nas vossas orações, né? Se assim for da vontade do Senhor, nós estamos orando, eu e minha esposinha aqui, ó, tá? E crendo que Deus pode fazer isso, né? Estamos crendo nessa possibilidade, orando,
Amém. entregando nosso coração. Se essa é a vontade do Senhor, nós queremos também Glória a Deus. a Jesus lá para nossos irmãos no sertão. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, nos ajude em oração. É um tempo de decisão para nós aqui. Só para te ajudar, Luiz Sérgio, saiu um edital lá em Várzea Nova lá de algumas situações que vão precisar de gente na prefeitura lá, hein? A Lena tá até, o Vince até falou também, a Lena tem possibilidade de fazer para serviço social. Isso é assistência social, exatamente. Ela já é Nós formada. estamos orando, irmão. Vamos Ore ver. por nós. Aí, dependendo, ela tem que ir até logo, fazer a inscrição, né? Esse edital é só até dia 30 de outubro, hein? Fica atento aí. De repente faz e deixa arquivado lá. É verdade. Dia 30? É isso aí. Acho que é dia 13, não? Mas amém. Glória a Deus. Somos alegres. Na expectativa do que o Senhor está fazendo aí. Ok. Glória a Deus, muito bom estar com vocês, amados. Eu fiquei edificado com o testemunho, com tudo que Deus está fazendo aí. Quero estar junto. Esse ano, né, queria estar, não pude, mas eu tenho certeza que em breve eu quero estar lá com vocês, abraçando, que eu creio que é isso, né? O mais importante não é estar lá. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas o bom é a gente estar junto, né? Eu creio que o nosso chamado é para isso, né? A comunhão. Glória a Deus. Eu vou pedir o vovô João aí para orar, finalizando aí o tempo, e foi muito gostoso, passou tão rapidinho. Muito obrigado. Comunicar também que na semana que vem, o dia 30, né, na quinta-feira, o Gilberto Guerra vai estar também testemunhando aqui, falando, né, um pouco, menos tempo, mas ele vai estar falando para a gente aí. Todos estão convidados para semana que vem estar junto aí. João, então ora aí, João, para encerrar o tempo. Eu só que antes de orar, eu gostaria de deixar para os irmãos um versículo da palavra de Deus que está em João, capítulo 14, versículo 21, né? Que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama, o que vai acontecer com ele? Será amado do meu Pai, né? E eu também, Jesus falando, o amarei. E acrescenta mais uma coisa muito importante: e me manifestarei a ele. Né? Louvado seja o Senhor, né? Porque é esse nível de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, né? E à medida que nós nos avançamos nessa intimidade com Ele, Ele vai se manifestando a pessoa dele para nossas vidas, para o nosso coração. É isso que levou George Brunelli, Letícia Gilberta a estar lá. Esse amor grande pelo Senhor, e à medida que esse amor foi aumentando, foi se fechando, o próprio Senhor foi se manifestando. E quando o Senhor manifesta, Ele mostra o que está no coração dele para o nosso coração. Aí, cara, não tem como a gente recuar, que Deus começa a revelar o seu coração para nós, né? Mas isso só através dessa busca, desse querer, de desejar e de amar, né? Jesus deixou esse exemplo para nós quando Ele esteve aqui conosco, né? Basta nós olharmos a obra que Ele fez, que a gente vai se apaixonar com a obra do Senhor. E é isso que Deus quer de nós mesmos, né? Eu fico muito feliz com isso. E irmãos, nós somos muito privilegiados. Nós somos a nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é muito privilégio, é muita riqueza isso. Não tem dinheiro que pague isso. Então a gente tem que se doar, a gente tem que se entregar, a gente tem que se dar e ir avante mesmo e avançar para o propósito de Deus. Que Deus tem um propósito para nossas vidas e nós temos que alcançar. Que propósito é esse? Aí sim a nossa vida vai ter um valor aqui nessa terra. A nossa geração tem que fazer essa diferença. E Deus quer manifestar isso nos nossos corações. Amém? Muito grato por ter participado juntamente com os irmãos. Obrigado, Jeremias. Louvado seja o Senhor por tudo. Oh, maravilha! Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos e te rendemos glórias a ti, Senhor. Tu és tremendo, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Senhor, nós estivemos aqui porque nós temos visto a vontade do Senhor em todos os lugares, em todos os sentidos. E nós somos, assim, muito gratos porque o Senhor poderia usar outra